Saudações, águias! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para você que já me conhece, muito obrigado pelo seu retorno e por sua inscrição. Para você que está visitando nosso canal a primeira vez, está aparecendo aqui a primeira vez, meu nome é Rogério Joaquim, seja bem-vindo e te peço muito humildemente que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas atualizações, tudo bem? Hoje esse vídeo aí nós vamos falar sobre uma brincadeira barra reflexão, o que eu faria se eu fosse ministro da Educação. Então, esse vídeo vai ser uma playlist, eu pretendo fazer uma série desses vídeos aqui, e respondendo a pergunta se eu fosse o ministro da Educação. Só que assim, se você for birrento ou birrenta e acha que eu vou falar bem desse governo, pode pular esse vídeo. Se você for birrento e birrenta e acha que eu vou falar mal desse governo, também pode pular esse vídeo. Esses vídeos não vão tratar de políticas, preferências políticas, vão tratar de políticas educacionais, que são coisas distintas. Aqui não é preferência, é falar sobre o que eu faria enquanto ministro da Educação, independente de qual governo eu estivesse. O primeiro passo, se eu fosse ministro da Educação, faria uma campanha de conscientização, de valorização da educação. Porque assim, o pessoal fala muito de educação e tal, mas assim, a gente pouco debate, né? Nós não temos como cultura. Isso na nossa nação, a gente não tem um hábito de valorizar a educação, né? Nós não cumprimos algumas leis relacionadas à educação, por exemplo, a Lei 93/94/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a gente conhece muito pouco essa lei. Alguns profissionais da educação a conhecem, mas assim, isso é uma lei que trata da educação. A educação é uma coisa que faz parte de toda a nação, né? É um item importante que todo governador, presidente, prefeito, vereador faz promessas sobre essa área. Então acho que a gente deveria ter um pouquinho mais de informação sobre as leis, o que a gente pode cobrir. Essa lei é uma lei que passou por muitos governos, ela desde 96, então não é uma lei que é de esquerda, é uma lei que é de direita, ela é uma lei e a gente precisa começar a ter o hábito de seguir algumas leis. E são coisas importantes lá, né? Além de não seguir essas leis, a gente acaba não discutindo educação de forma séria, a gente começa a falar um do outro, falar mal, né? E a gente tem que saber, né? A população tem que saber o que é educação, por qual motivo nós estudamos e para que nós estudamos. Então são coisas fundamentais para que o aluno vá para a escola com mais vontade, tendo consciência do que ele quer, do que ele está buscando, o que ele está fazendo isso. Isso deve ficar claro para toda a população, o que é a educação e quais os rumos da educação. Como vocês sabem, a educação ela não acontece apenas nas escolas, isso está posto também na lei. Vocês sabem também que a escola por lei não foi criada para foi formada para criar um aluno crítico e pensante, como vocês ouvem muitas pessoas falarem. Vocês também sabem de quem é a responsabilidade da educação do aluno, né? Mas a gente tem que deixar esses pontos claros para toda a população, então tem que ser divulgado isso para solicitar a participação da sociedade, para a gente poder praticar atitudes positivas e trabalharmos em prol dessa causa séria que é a educação. É essencial para a melhoria da educação. Sem todo mundo trabalhar junto, a educação não vai para frente, não existe uma melhoria. Eu não vou aqui apenas dizer o que fazer, né? Porque não é campanha política. Muito político fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não fala como fazer. Eu vou dar a minha sugestão. Pode estar certa, pode estar errada, eu gostaria que você comentasse aí sobre essa sugestão. Passo 1, né? Além de outras campanhas efetivas de conscientização, o Ministério da Educação, por meio do Ministério da Comunicação, deve estar atento com todas as emissoras, fazendo negociação, emissoras de rádio e TV, para a divulgação das ideias fundamentais da educação, as ideias básicas da educação, né?
Caso não haja boa vontade por parte, né, algumas pessoas já pensam, mas não é toda emissora que pode fazer isso, vai fazer isso. Caso não haja, elaborar leis que obriguem as emissoras à transmissão de conteúdos educacionais. Esses conteúdos educacionais sem propaganda do governo vigente. Tudo bem? Então, nada disso, nada de propaganda de governo. Isso também não é interferência de programação, é apenas uma troca pela concessão que é feita para as empresas. Né? As empresas elas só podem, como vocês sabem, transmitir o seu sinal porque é uma concessão do governo. Como é o caso da Voz do Brasil, que é um espaço obrigatório. Isso é por conta de uma concessão que as empresas têm que transmitir, né? Porque a empresa só transmite o sinal porque o governo libera o uso desse sinal. E se nós quisermos crescer como nação, isso deve ser feito. Nós temos que deixar a nação a par das leis da diretrizes da educação. Rogério, mas muita gente não vai ler. Bom, aí o governo vai ter que arrumar espaço para poder continuar fazendo essa divulgação até chegar em todas as pessoas e que nós entendamos que a educação é um fato importante. E o que seria essa propaganda educacional? Né? Então, como eu falei para vocês, é uma propaganda educacional, não é uma propaganda do governo. Seria apenas divulgação de pontos universais, por exemplo, pontos da LDB, para a gente poder levar para a população tudo o que tem que ser feito, como tem que ser elaborado, né? Sem disputas políticas, mas a gente tem que saber sobre o que a gente pode falar para a educação. Por exemplo, na LDB, a gente poderia falar aí da Lei 9.394/96, que é a lei que disciplina a educação escolar. Poderia ser uma notícia, uma encenação, um pequeno trecho de 1 minuto, 40 segundos, né, que as emissoras passassem a mensagem, né? Por exemplo, a mensagem do artigo 1º, que define o que é educação e onde ela ocorre. Né? Então, no artigo 1º está lá que a educação abrange os processos formativos. Então, todo processo de formação é uma educação que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, em todos os lugares, a educação se desenvolve, é o processo formativo que acontece nesses lugares, tudo bem? E o segundo parágrafo, né, o segundo parágrafo do mesmo artigo, então tem esse artigo 1º, o primeiro parágrafo, o segundo, ele define qual é a função da educação, né, a função básica da educação escolar. A educação escolar ela deverá vincular-se ao mundo do trabalho, então presta atenção aí ao mundo do trabalho e à prática social, tudo bem? Então essa é o mote principal, deixar a população ciente que você tem que vincular a educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social. Depois, em outro momento, ressaltar de quem é a responsabilidade da educação. Tá? Então tem que deixar bem claro como é a responsabilidade da educação. Como consta no artigo 2º, né? No segundo artigo aí da LDB, consta que a educação é o quê? Um dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, isso é importante, né, que é a vida em sociedade, e sua qualificação para o trabalho. Novamente aí aparece a relação com o trabalho. Mas, assim, como se prepara para a vida, para o trabalho, esse educando? Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que? Oferecer para ele a oportunidade de ler, escrever e calcular. Antigamente era ler, escrever e contar. Né? Mas ler, escrever e calcular abrange mais algumas coisas. Então essas três são as primeiras, os pilares dessas competências ou habilidades. Então assim, eu falo competências ou habilidades porque alguns autores colocam isso como sinônimos, acham que são a mesma coisa, e outros autores separam. Para mim são coisas similares. Mas o fato é que com toda a sociedade voltada para isso, para atingir essas três etapas de forma séria, levando a todos os estudantes, a todas as famílias,
tentando chegar nesse objetivo, a escola se encarrega de dar ao aluno o subsídio para ele avançar em outras habilidades, outras competências. Nós temos que se preocupar, focar nessas três. Mas para isso, o que é? A sociedade tem que estar voltada para essa finalidade. Nós não devemos achar que a escola é um depósito de criança, nós não devemos achar que só o pai que deve educar a criança, o pai não deve, a família não deve achar que só o professor deve educar o aluno. Então é feito de um projeto de nação, tudo bem? Então o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês comentassem aqui essa primeira ideia, o seu primeiro passo, né? Para o vídeo não ficar longo, eu vou dividir vários outros vídeos. No vídeo seguinte eu vou falar sobre a valorização do professor e gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, deixassem seu joinha, deixassem seu link e, tendo dúvidas assim, falem com o professor Rogério Joaquim, te vejo na aula, aquele